fervendo para pegar o gosto do leite. Então agora aqui, pessoal, nós vamos falar sobre poesia e poema, né? Algumas pessoas têm dúvida, o que é poema? Qual que é a diferença de poema e poesia? Primeiramente, o poema em si, ele é o texto. Então, o texto que conta sobre qualquer tema, né, qualquer história, inclusive existem uma diversidade imensa, né, coisas sérias, coisas alegres, coisas bonitas, tragédias, né, nada impede se fazer um poema de uma coisa ruim, por exemplo, o acidente do Césio em Goiânia, um poema falando sobre a fome no mundo. Existem muitos poemas tristes, né? Poemas que falam sobre a bomba de Hiroshima, a Primeira Guerra Mundial e por aí vai. Mas qual que é a diferença então? Porque às vezes vocês vão falar, vocês vão fazer um poema, uma poesia, vocês vão... vai ter um concurso de poema ou de poesia. Então, a poesia é a essência, né? É a mensagem, o sentido. Agora, o poema é o texto. Mas não tem problema vocês falarem, vou criar uma poesia, vou criar um poema, que a hora que pensa que não, de repente, as pessoas vão entender, a mensagem vai ser entendida, tá? Então, assim, não fiquem preocupados, eu não entendi direito o que é poema, o que é poesia, mas, só reforçando, o poema é o texto, a poesia é a essência, faz de conta. O poema é a flor, a poesia é o cheiro da flor, né? Aquele cheiro agradável, né? Aquele cheiro que todo mundo passa perto e fala, ai, que flor cheirosa, tá certo? Então é a essência. Agora, as poesias em si, nem sempre elas são só poesias. Muitas poesias, elas se transformam em música, né? Algumas infantis, algumas que não são infantis, mas também não são imorais, né? Não são impróprias, que uma criança também pode cantar. Por exemplo, o Pato, de Vinícius de Moraes, lá vem o pato, pato aqui, patacolá, lá vem o pato para ver o que há. O Pato Pateta, né? Então, é um poema que se transformou numa música infantil. O poema A Casa se transformou numa música infantil. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Então, só ressaltando, o poema ou a poesia, ele não é obrigado a se transformar numa música. Quando um poeta faz, quando ele produz, quando ele cria um poema, ele nem sempre sabe, né? Na grande maioria das vezes ele não sabe que aquela poesia vai se transformar numa música. E pode também se transformar, mas nem sempre vai fazer sucesso. Tem poesia que parece que ela foi criada para ser só poesia mesmo. E algumas se transformam em músicas e algumas têm sucesso, algumas não. Tanto é que tem algumas pessoas que conhecem um texto, né, um poema, depois de muitos anos, tem essa música, eu não sabia, eu conhecia só a letra dela, né, que no caso como um poema, tá? Essa Canteiros aqui é um poema, né, de Cecília Meirelles, muito bonito. Quem canta é o Fagner, vocês são jovens, eu não sei se vocês conhecem. Uma música que fez muito, muito sucesso na década de 80, foi muito, muito famoso mesmo. Então é só para dar uma ideia, né? Ressaltando que a poesia em si, ele não precisa rimar. A poesia, ela não tem a obrigatoriedade de rimar. Quando rima, ela é agradável, né? Ela se torna suave, porque tem as terminações parecidas, então muitas vezes é muito bom, muito bonito. A maioria dos poemas ou poesias, né, quando rimam, parece assim que desperta algo, né? Mas só ressaltando que não tem a obrigatoriedade de rima, tá certo? Até mesmo nas músicas, nem todas as músicas terminam com rima, mas a maioria tem rima e costuma ser, mais aceitável quando tem rima. E existem várias estruturas também, tá? A poesia, elas têm umas particularidades que nem sempre ela precisa começar com letra maiúscula, nem sempre ela tem ponto, né? Interrogação, nem sempre ela tem exclamação, né? Nem sempre tem. A poesia, ela aceita essa falta de regras, vamos dizer assim. Mas a poesia também, ela é feita de versos e rima e estrofes, né? Vocês estão lembrados do que é verso, o que é estrofe? Nós já vimos isso, né? Então, quantas linhas que tem?
né? Então vocês já sabem, quantos conjuntinhos que tem. Nós não estamos mais naquela só qual é o título, qual é o autor, né? Então nós já estamos mais ou menos aí por dentro dessas faltas de regra, a não obrigatoriedade das regras. Mas tem que ter o autor, né? Todo poema tem que ter seu autor. E aí nós vamos saber também alguns poetas que são famosos, né? Alguns poetas brasileiros, vocês já devem conhecer muitos. Nós temos Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles é muito famosa, né? Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Cora Coralina, que inclusive é goiana, morreu em 1985. E por aí vai. Daqui uns tempos vocês vão estudar muito Paulo Leminski, né? Que ele não é um poeta antigo, ele é um poeta contemporâneo, mas os poemas dele não são aqueles poemas talvez que vocês conheçam. Quando vocês estudarem aí uma direção aí de um poema, vocês vão conhecer melhor Paulo Leminski, muito famoso. Eu demorei a conhecer Paulo Leminski, mas quando vocês conhecerem, vocês vão gostar. João Cabral, de Melo Neto, Adélia Prado, Olavo Bilac é muito famoso, inclusive ele é um dos poetas que cai no Enem, que cai muito no vestibular. Vocês observam tanto que é antigo, 1865 a 1918, e os poemas dele ainda são muito trabalhados, né? Manuel de Barros, muito famoso. Castro Alves é um poeta muito, muito famoso. Ele também é conhecido como o poeta dos escravos, porque ele foi uma das pessoas que lutou pela abolição da escravatura aqui no Brasil, né? E todos esses aqui, muito mais, não são só esses não, viu? Nós temos aqui Mário de Andrade, Gonçalves Dias, Ferreira Goulart, Machado de Assis, e vem poeta, tá? Então sempre é importante também vocês conhecerem não só o poeta, como conhecer a biografia do poeta, né? Conhecer a vida da pessoa que compôs aquele poema, né? Com o tempo vocês vão conhecendo, não precisa apavorar não, porque eles são muitos, tá certo? Então, ressaltando que o poema, né, ele é o texto e a poesia é a essência, e pode-se falar sobre qualquer tipo de tema, né, e principalmente, vamos supor, caso vocês algum dia venham a participar de algum concurso, a maioria das vezes eles vão exigir o tema, né, dependendo do concurso. Dependendo do concurso, eles dirão que o tema é livre, aí vocês podem escolher qualquer tema. E aí também vai ter as exigências, né? Vamos supor, se for digitado, talvez, né? Tem alguns poemas assim mais rigorosos que falam quantos caracteres, né? Alguns exigem o tema e por aí vai, tá certo? Então, uma das formas de aprender a gostar de poema, que não é todo mundo que gosta, é conhecer poemas. Quando vocês vão conhecendo, vocês vão gostando. Quando vocês vão gostando, vocês vão tendo a curiosidade de conhecer o poeta, né? Muitos falam de casos reais, muitos são casos que não são reais, muitos falam da vida própria. Inclusive teve uma época que muitos poetas falavam sobre a morte, né? Alguns poetas, uma época que tinha certas doenças, né? Principalmente doenças sexualmente transmissíveis, as pessoas morriam muito cedo, principalmente os homens, né? E também uma época assim de muito... que as pessoas não tinham muito cuidado com o corpo, eles morriam com pneumonia, eles morriam com tuberculose. Foi uma época que morreram muitas pessoas jovens, principalmente homens jovens. Então, foi uma época em que se fazia muitos poemas falando sobre a morte. Daqui uns tempos vocês vão saber mais um pouco, vocês vão gostar de saber. Tá certo? Poesia, gente, por incrível que pareça, também é história. Não é só literatura, é também história, é ciências, né? Envolve ciências, envolve cultura, envolve religião, envolve muitas coisas, tá certo? Então, por agora é só. Eu acredito que vocês tenham gostado e nós vamos descobrir mais na nossa aula, tá ok?